Olá, eu sou a Fabiane e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco sobre uma palavra, um tema que me foi dado, fruto do Espírito, o sabor do fruto. E antes de falar um pouquinho sobre esse tema, eu queria te convidar a fazer uma oração nesse momento. Amém? Pai, muito obrigada, Deus, muito obrigada pelo privilégio, Deus, de ter a Ti e poder ouvir a Tua palavra e conversar contigo, ó Deus, através da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, pela vida, muito obrigado por esse dia. Senhor, te peço, Deus, nesse momento que o nosso coração esteja receptivo, Senhor, à Tua voz, que possamos ouvir, Senhor, aquilo que o Senhor quer falar conosco, que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai. Que possamos buscar agradar-te, ó Pai, em todo o tempo. Deus, que nesse momento nada venha de mim, ó Pai, seja apenas, ó Pai amado, a Tua doce voz falando aos nossos corações, ó Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. E esse tema, quando eu recebi o tema, eu fiquei pensando, né, é um tema muito reflexivo, né, nos leva a uma reflexão, e o importante é fazermos essa reflexão diária. E eu queria ler com vocês o texto de Gálatas 5, 22, 23, que fala acerca do fruto do Espírito, para que a gente possa começar nessa reflexão. E diz assim: mas o Espírito produz esse fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. E pensando, né, refletindo um pouco sobre esse fruto, né, esse tema, o sabor do fruto, e aí eu fiquei pensando e me veio uma pergunta à mente, que é: que tipo de fruto você está produzindo? E é uma pergunta muito fácil, porém muito difícil. Porque quando a gente fala que tipo de fruto a gente está produzindo, a gente pensa logo nas nossas atividades eclesiásticas. Aquilo que a gente está fazendo na igreja, aquilo que a gente está fazendo quando tudo vai bem. Aquilo que a gente está fazendo em todos os lugares por onde a gente anda. E quando a gente olha um pouco mais a fundo do texto, o pano de fundo desse texto, a gente vê o apóstolo Paulo, ele alertando, né, contra as obras da carne, que eram constantes, que são diárias e são bem ferozes, né, é a intensa luta da carne e o espírito, que é uma luta diária. E a carne rejeita o que o Espírito nos conduz, e o Espírito abomina os desejos da carne. Sendo assim, o fruto do Espírito é o bem que nos faz vencer o mal e remete a uma vida que reflete um novo nascimento. E aí a gente fica pensando, o que é essa vida que reflete a um novo nascimento? Que tipo de vida é essa que nós temos vivido que reflete a um novo nascimento? Porque o reflexo, ela atinge outras pessoas. E se a nossa vida em Cristo, se a nossa vida hoje reflete uma vida de um novo nascimento, ela tem que estar atingindo pessoas positivamente. Ela tem que estar atingindo as pessoas ao nosso redor. E quando eu falo ao nosso redor, a gente não fala só da nossa casa. A gente fala da nossa casa, a gente fala dos nossos vizinhos, do nosso trabalho, da nossa igreja, do nosso bairro. As pessoas que têm contato com a gente. Quando eu entro numa loja, por exemplo, né, que tipo de fruto eu estou produzindo que possa atingir, refletir em outras pessoas, né? E esses frutos, todos esses frutos que foram falados aqui, tudo isso que o fruto produz, na verdade, ele precisa estar em nós todos os dias, né? Mas aí a gente pergunta assim: e quando as coisas saem do nosso controle? E foi a primeira coisa que eu comecei a pensar e a refletir, exatamente isso. Porque quando tudo vai bem, ótimo.
a gente está paciente, a gente está feliz, a gente está tranquilo, tudo se resolve muito bem. Tem a paz, a paciência, a alegria, a bondade, tudo isso é fácil. Mas e quando tudo não vai bem? E quando aquilo que a gente mais espera não acontece da forma que a gente estava pensando e desejando? E é muito engraçado, né? E é muito lindo isso também, que quando o Senhor nos leva a refletir a respeito de uma palavra, pelo menos comigo acontece sempre assim. Acontece com a gente. Essa palavra bate primeiro aqui, para depois ela ir. E é um momento de reflexão, quando tudo não vai bem. E quando você almeja muito uma coisa, ou você pensa que aquilo ali vai acontecer daquela forma, porque ao teu ver é o ideal, e não acontece da forma que você pensou. As coisas saem do seu controle, como se a gente tivesse algum controle. A gente acredita ter esse controle, mas as coisas saem do nosso controle e a gente fala, saiu do meu controle. E agora? Como exalar a paz, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio? Como vencer essa luta da carne e do espírito de forma a agradar a Jesus, de forma a agradar a Deus e exalar esse bom perfume? Eu penso, nessas horas, eu fico pensando em uma fruta. Existem outras, mas uma fruta que exala um perfume muito forte, que é a tangerina. A tangerina, à medida que você começa a manuseá-la, à medida que você começa a descascá-la, ela começa a exalar um perfume. E esse perfume, ele fica na mão. Você pode lavar, ela vai levar um tempo ainda para sair. E ao teu redor, esse perfume permanece. E assim é com a gente. Deveria ser com a gente. Independente de como temos sido mexidas, independentemente de como temos sido manuseadas pelo Senhor, da forma temos sido alinhadas na dor, temos sido condicionadas a caminhar num caminho que não é tão bom aos nossos olhos, mas é para o Senhor, porque Ele tem um propósito lá na frente. O perfume que a gente tem que exalar é o bom perfume de Cristo. E aí eu vou para o texto de Lucas, que fala assim, Lucas 6. Eu quero ler mais 2 textos com vocês. Um é Mateus 6, 43, a partir do 43, que fala assim, 43 ao 45, que fala assim: uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. A gente vai exalar no momento da dor ou no momento da dificuldade aquilo que a gente tem se alimentado. Se eu tenho ido para um caminho que me leva para perto de Cristo, por mais difícil que seja a situação, no momento da dor, no momento do dia mau, no momento da dificuldade, no momento da má notícia, quando chega a má notícia, eu sou humana, eu vou ficar nervosa ou eu vou ficar triste, dependendo do que for, mas o cheiro, aquilo que eu vou refletir para as outras pessoas, tem que ser agradável, tem que ser bom. E aí, por último, eu quero ler um texto que está em João 15, 8, que fala assim: quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória, meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. É essa a reflexão. Para produzindo frutos bons, nós honramos e glorificamos o nome de Deus e mostramos a quem nós temos servido, discípulos de quem nós somos. E a reflexão hoje é essa: qual o sabor do fruto que você tem produzido? E eu quero deixar essa reflexão para você em todas as áreas da nossa vida.
todas, 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 porque essa reflexão é para você e é para mim também. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua semana e que essa reflexão gere em nós frutos que agradem ao Senhor. Deus te abençoe.